Com certeza você já atendeu um paciente com dislipidemia. E você sugeriu algumas mudanças de estilo de vida, algumas mudanças na alimentação, justamente para controlar esses níveis de colesterol no sangue do seu paciente. Mas você sabia que existe um alimento que a gente pode incluir junto com essas mudanças de estilo de vida e mudanças na alimentação mais generalizadas, que pode auxiliar a redução direta de LDL, de triglicerídeos e ao aumento de HDL? Esse alimento é a soja. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que analisou alguns ensaios clínicos randomizados justamente sobre este efeito na redução do colesterol a partir do consumo de alimentos à base de soja. Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre a prescrição de soja para controle de dislipidemia. Então, esse daqui é o estudo que a gente vai conversar hoje, e ele fala justamente sobre o consumo de alimentos à base de soja e o efeito disso na dislipidemia. Mas antes de falar sobre ele, a gente precisa falar que a dislipidemia é um fator de risco primário para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doença vascular periférica e acidente vascular cerebral. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que mais de 60% dos casos de doença coronariana e 40% dos casos de acidente vascular cerebral isquêmico nos países desenvolvidos são por conta desses níveis de colesterol no sangue, que são superiores ao valor de referência. Então, o controle do colesterol é realmente algo que a gente precisa dar atenção. E muitas vezes, esses pacientes acabam indo em médicos e que prescrevem já de primeira a estatina, né? As estatinas, que são os medicamentos que reduzem o colesterol no sangue. Mas a gente tem que lembrar esse paciente, a gente tem que informar esse paciente, deixar ele bem ciente que a mudança na alimentação é o tratamento de primeira linha. Então, que a gente tem que tentar primeiro a mudança na alimentação, a mudança no estilo de vida, a inclusão da atividade física, antes da gente querer fazer um tratamento com medicamento, porque muitas vezes o paciente, ele acaba ficando muito confortável no tratamento com estatina, e daí ele nunca mais vai tirar esse medicamento, porque ele vai manter os mesmos hábitos e ele vai ter um medicamento que controla esse colesterol e ele acaba não tendo motivação, né, não tendo motivo para mudar a alimentação ou o estilo de vida, já que tem um medicamento que tá ali segurando a barra. Mas a gente tem que lembrar ele que a mudança na alimentação, ela não vai ter apenas este benefício no nível de colesterol dele, mas sim em muitas outras coisas. Além de que a alimentação não vai trazer nenhum efeito colateral, como as estatinas podem fazer. Então, o que a gente tem documentado, né, em média, é que a redução do LDL, que seria a lipoproteína de baixa densidade, ou seja, a lipoproteína mais prejudicial, uma redução de 5 a 6% nos níveis de LDL, ela refletiria numa redução do risco de doença coronariana em 7 a 12%. Então, já é uma mudança muito significativa em relação ao risco cardiovascular. Já o aumento de 3% no HDL, que seria a lipoproteína de alta densidade, então essa lipoproteína que seria mais benéfica, né, para a gente, ela reduziria o risco de doença coronariana de 6 a 9%. E a junção da redução do LDL, do aumento do HDL e da redução dos triglicerídeos resultaria numa redução do risco da doença coronariana em 12 a 20%. Então, já é uma mudança muito significativa e que a gente tem que mostrar isso para os nossos pacientes e falar que a alimentação, sim, pode ser responsável por essa redução no LDL, a atividade física, principalmente, pode ser responsável por esse aumento no HDL, e a redução dos triglicerídeos também pode ser resultado de uma mudança na alimentação. Então, como é que foi esse estudo que eu mostrei para vocês lá no começo? Então, foram 35 ensaios clínicos randomizados incluídos no estudo lá no final, né? Depois de serem excluídos outros por diversos motivos. Eram estudos que precisavam ser feitos em humanos e escritos em inglês. Então, não foram incluídos estudos em animais aqui, por exemplo. No total de todos os estudos, dos 35 ensaios, a gente teve 2.670 indivíduos com idades entre 28 e 83 anos. 82% desses indivíduos eram mulheres e
A ingestão média de proteína de soja foi de 30 gramas por dia, com uma variação de 14 a 50 gramas. E a duração da intervenção foi de 4 semanas a 1 ano. E eu sei que pode parecer muito grande esse intervalo, mas a grande parte dos estudos tinha a duração de 8 semanas. Então, não é uma intervenção extremamente longa. Isso também é uma coisa que pode ser bem relevante, né, na nossa prática, de falar para o paciente, olha, você vai ter que ficar comendo soja durante 1 ano até você ver os primeiros resultados. E não é bem assim. Dá para a gente ver resultados em 4 semanas, em 8 semanas. E isso ainda com uma mudança geral da alimentação e do estilo de vida, pode ocasionar mudanças ainda mais cedo e ainda mais significativas. Então, é algo que costuma ser bem motivador, né? Dá motivo para o paciente continuar. Quais foram os resultados desse estudo? Então, a gente teve uma redução média de quase 4 miligramas por decilitro dos níveis de LDL, 5,3 miligramas por decilitro nos níveis de colesterol total, uma redução de quase 5 miligramas por decilitro nos níveis de triglicerídeos e um aumento de 1,4 miligramas por decilitro nos níveis de HDL. Então, a gente tem que entender que isso é a média, que tiveram 35 estudos incluídos. Então, temos diferenças aí também entre um estudo e outro. Mas o que foi observado foi que houve uma redução maior do colesterol total, né, e de LDL em pacientes que tinham o colesterol alto, que tinham hipercolesterolemia. Então, isso é muito interessante e eu sempre gosto de destacar isso como o nosso corpo é inteligente e ele realmente melhora as pessoas que precisam ser melhoradas, né? Então, a gente dá uma solução e essa solução é mais efetiva naquela pessoa que está realmente precisando, naquela pessoa que está com colesterol alto. Mas também existe a redução de colesterol em pessoas que não têm o colesterol acima, né, das referências. E que também houve uma redução maior dos níveis de colesterol quando foram usados os produtos in natura, à base de soja. Então, leite de soja, grão de soja, e não tanto quanto as proteínas isoladas de soja e nem suplementos de isoflavona. Então, na verdade, os suplementos de isoflavona, eles foram indiferentes. Então, não tiveram efeito direto na redução de colesterol. A gente sabe que a isoflavona é um antioxidante presente na soja e que pode realmente ter efeito em outras questões de saúde, mas no colesterol a isoflavona não é a responsável, aparentemente, já que os suplementos isolados de isoflavona não tiveram efeito, e sim alimentos à base de soja mesmo. Quais seriam os mecanismos? Então, a gente tem que pensar que os mecanismos provavelmente envolvem as proteínas da soja, né? Então, o alimento soja como um todo. Tanto o alimento quanto tanto as proteínas presentes nesse alimento, quanto as fibras também. Porque a gente tem que lembrar que a soja é uma leguminosa e é um alimento rico em fibras. Então, a gente teria a ativação dos receptores de LDL pelos aminoácidos essenciais da proteína de soja. A gente também teria a inibição da síntese de colesterol endógeno através do consumo da proteína de soja. Esse seria outro mecanismo. Então, a gente também pode pensar que com a substituição de uma parte ou de toda a parte, né, da proteína animal por algum alimento à base de soja, a gente também teria a ausência do consumo de colesterol exógeno, que é o colesterol que vem da alimentação. Mas também é interessante pensar que a proteína de soja pode inibir a síntese de colesterol endógeno, já que quando a gente for pensar a maior porcentagem do colesterol que a gente tem no sangue, a gente mesmo produz, certo? Então, é claro, a ausência do colesterol dietético e da gordura saturada dietética também, que pode aumentar a síntese de colesterol, é legal, essa ausência, e que a presença também do alimento soja pode fazer a diferença, tanto com a proteína da soja, que vai fazer a ativação desses receptores de LDL e também a inibição da síntese de colesterol endógeno, quanto a presença das fibras solúveis, né? Então, a fibra solúvel e outros componentes também podem reduzir os níveis de lipídios séricos. Então, isso pode ter a ver também com a metabolização e a fermentação dessas fibras a nível intestinal. Então, isso é bem interessante. Esses seriam os mecanismos e
é isso que eu quis trazer aqui. Então, voltando, né, para o nosso estudo, seria esse o estudo que analisou. Vocês podem ler ele na íntegra, é muito interessante, mas eu tentei desmembrar ele aqui para a gente entender que a prescrição, então, de soja, a gente pode realmente prescrever e mostrar para o paciente que você está comendo isso como uma parte do seu tratamento. É uma prescrição terapêutica de soja, é uma prescrição com o objetivo dessa soja. Então, aqui a ingestão foi de 30 gramas de soja por dia, de 30 gramas, né, dessa proteína da soja por dia. Então, é uma quantidade pequena. A gente pode utilizar vários alimentos, o leite de soja, proteína texturizada de soja, que é simplesmente um produto obtido através do processamento do óleo de soja, né? Seria o resíduo desse óleo de soja. A gente pode prescrever o grão de soja, que não tem tão boa digestibilidade, mas se a pessoa tolera, é ótimo. O tempê de soja, o tofu, o edamame, o natto, qualquer alimento à base de soja serve. Então, incluir esses alimentos ao longo da semana do paciente, e se você conseguir todos os dias, pode fazer com que ele reduza esses níveis de colesterol. Então, eu espero que tenha ficado clara a explicação e que você passe, a partir de agora, a colocar isso em prática, a sugerir o consumo de soja para os seus pacientes como forma de melhorar esses níveis de colesterol no sangue. E assim, prevenir algumas doenças cardiovasculares.